Fala pessoal, estamos aqui novamente com o Joycast, o podcast da Igreja Joy, onde conversamos sobre diversos assuntos, sobre igreja, fora da igreja, imigração, educação. E novamente estamos aqui hoje com o pastor Diego, o pastor Juliano. A gente posta os nossos vídeos todas segundas-feiras, sem faltas, e queria incentivar vocês a comentarem, a compartilharem, a curtirem, mas principalmente comentarem, para que a gente possa ouvir de vocês o que vocês têm achado, ou também das sugestões de vídeos e tudo mais. Hoje o tema a gente nomeou como é errado julgar os outros, mas sempre. E não querem se apresentar, né? Vocês estão sempre aqui, então fiquem à vontade. Não. Vamos diretamente para a primeira pergunta, que a gente começa assim. A Bíblia proíbe todo tipo de julgamento? Daí agora vocês podem responder. Os mais velhos, pastor, Todo tipo de julgamento? Isso. Acho que não. Porque a palavra julgamento, ela tem uma... É forte, né? É forte. Pesada. Já tem uma conotação preconceituosa, né? Sim. E tem uns ditos populares que se tornam axiomas, né? Culturais. Uhum. Não julguem para que não sejais julgados. Então, a impressão que a gente tem é que todo tipo de julgamento é errado, é pecaminoso. Mas eu não acredito que a Bíblia proíbe todo tipo de julgamento se a gente definir o que a gente quer dizer por julgamento. Tem julgamento que é proibido, sim, mas alguns não são. Então, é tudo uma questão de definição de termos. O que você quer dizer com julgar alguém, né, Diego? Eu acho que o ditadinho... Como tem gente crente nesse mundo, né? Porque isso está em Mateus 7, né? O que tu disseste agora. Mas a gente tem que sempre lembrar o que acontecia naquele momento, né? O contexto. E acho que o que é proibido é aquele julgamento que machuca, sabe? Aquela hipocrisia. Ah, meu irmão, tá tomando cerveja, por exemplo, né? Tá tomando cerveja, crente não bebe, daí o cara chega na casa dele e bebe. Então não faz muito sentido. Então acho que a hipocrisia, o que a Bíblia condena é esse julgamento que é para machucar de uma forma maldosa, hipócrita, sabe? Condenatória. Né? Acho que parte disso, né? Eu vou ver aqui Mateus 7, né? 7:1, se eu não estou enganado. 7:1, isso. Mateus 7:1. Exatamente isso, não julguem. Eu vou na NVI. Não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Aí a gente vai entender um pouco melhor o que Jesus diz sobre isso. O pessoal geralmente só para no meio da frase. Para né? aí, não julguem e não serão julgados. Exato. É versículo 3 que o Diego pontuou. Porque você repara no cisco, uma coisa pequena que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando uma viga no seu? Olha só, o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então aqui está claro o que o Diego falou, de que o que Jesus está condenando é um julgamento maldoso, malicioso, hipócrita, de que você adota um critério para avaliar as pessoas que você não utiliza consigo próprio. Então esse é o grande problema nosso. Sem um autoexame, né? Acho que esse é o problema, né? Sim. E é um dos princípios de sentar à mesa do Senhor, é isso, né? Avaliar teu coração para saber se tu realmente não tem nenhuma coisa escondida debaixo da tenda, assim, ao invés de também ficar sem julgamentos, né? Das pessoas. Né? Que a gente faz muito, né? Com certeza. O tempo todo. E a gente vamos combinar, o ser humano não é preconceituoso. Não, né? exato. A gente já nasce com isso. Por várias razões, assim, dentro de nós, não tem como. Mas o ser humano é preconceituoso. Você faz análises preconceituosas, precipitadas, baseadas só na aparência. Às vezes a pessoa... Você passou a julgar uma pessoa, não gostar de uma pessoa por um encontro que você teve com ela de um minuto. A pessoa não te cumprimentou, ou você achou que ela olhou feio. A partir dessa experiência, dessa fração que você teve com ela, você julga todo o caráter dela por conta de uma atitude, né? E mais é horrível. Que isso, né? A gente tem o hábito de consumir informações sem buscar a fonte, né? E existe eu trago aqui minhas raízes acadêmicas, né? Existe uma coisa que a gente chama de esquizofrenia coletiva. Eu já falei isso em outros podcasts. Às vezes as pessoas vão pelo um movimento sem mesmo saber o que está acontecendo. Eu lembro que em 2013 eu tinha um pré-julgamento contra americanos.
Fala, nossa, povo arrogante, nossa, um povo que se acha soberbo. Eu tenho ainda. Não mudou muito. Nunca perdi. Quem me conhece hoje sabe, eu amo os Estados Unidos, nós moramos lá por quase 2 anos, eu amo aquele lugar. Tem pessoas arrogantes? Tem, mas no Brasil tem, no Canadá todo tem. lugar, então, isso que às vezes dizer, a gente segue uma onda, uma moda de pré-julgamentos, mas nem entende a causa. Ou julgamento, você falou uma coisa importante, histeria coletiva, é isso? Isso. Ou é o preconceito, o julgamento por amizade. Sim, isso acontece muito, né? Cara, você tem um amigo que não gosta de uma pessoa, que teve uma experiência ruim. Aí seu amigo ou amiga fala dessa pessoa para você. Você acaba julgando aquela pessoa a partir da leitura que o seu amigo fez. Exato. Mas, cara, é o seu amigo. É uma pessoa que teve uma experiência ruim. Você não necessariamente precisa trazer essa bagagem, essa experiência que ele ou ela teve para o seu relacionamento com essa pessoa. Então a gente passa a julgar a partir da experiência de gente que a gente ama, mas que não necessariamente tem razão na avaliação. Eu já tive experiências assim, né? O que é muito ruim também, porque, por exemplo, se tu nunca viu a pessoa, daí tu vai conhecer pela primeira vez e tu já ouviu mal dela, tu já vai com pré-julgamento ali que tu nem vai dar o ouvido certo pra pessoa, sabe? Tu já tá tão pensando naquilo que de repente foi alguém da tua confiança que falou algo ruim daquela certa outra pessoa, que tu já chega com preconceito, né? E de repente nem dá a oportunidade pra pessoa mostrar quem ela realmente é, né? Eu tive uma conversa com um pastor amigo meu nessa semana, falando de um outro colega de ministério, que tive experiência de conhecer nos Estados Unidos, inclusive. E falei pra ele, cara, o cara é sensacional, que cara bacana, trabalhador e tal, uma família linda. E ele, não, mas, cara, assim... eu falei, a sua experiência, mas não foi a minha experiência, não foi a minha leitura. Então, não vou julgar a partir dos critérios que você está trazendo para mim. Eu quero ter a oportunidade de conhecer aquela pessoa, ter uma experiência com ela, sem trazer uma bagagem de fora para a construção desse relacionamento. Chegar do zero, né? Numa página em branco para essa pessoa. Então, gente, vocês já meio que responderam a segunda pergunta, né? Qual é a segunda? E o que Jesus quis dizer ao proibir julgamento em Mateus 7? A gente vai falar de Mateus 7, 3, 5, acho exato. O pastor Juliano já leu bastante ali, então já meio que respondeu. Então, a gente já antecipei, mas vocês estão querendo... o cara tá dando spoiler, né? Exato, quase que eu dei uma puxada assim na mão dele. De profeta Juliano. Então vamos direto para a terceira, que é como conciliar o não julgar com os mandamentos de corrigir o irmão. Acho que a exortação faz parte da Bíblia, né? Isso está lá. Acho que não tem como fugir, não. Repreendei-vos uns aos outros. Acho que está em Colossenses. Acho que é isso, 13:6. 13:6, exatamente. Mas, de novo, acho que o grande problema aqui, gente, é o mau hábito da gente fazer isso sem carinho, sem amor. Né? E eu não vou falar as 3 coisas que o pastor Juliano fala, porque todo mundo que assiste podcast vai dizer, lá vem o Diego de novo falar sobre isso. Parou, já deu não fala, de repente alguém tá vendo. Pela primeira vez. Primeiro, se você está assistindo pela primeira vez, por favor, volte nos episódios anteriores. Boa. Tem muita coisa legal acontecendo. Mas provavelmente tu vai achar a mesma frase, então fica à vontade. Mas é para reforçar, né? É verdade que tu precisa falar? É verdade. Você realmente precisa falar? Realmente eu preciso falar. Então fala com carinho, com amor. Fala no momento certo. Fala, sabe, eu começo... Quando eu sinto que a igreja, assim, por exemplo, na minha experiência pastoral, né? Quando eu sinto que tem um irmão que está um pouco nervoso, está um pouco descontente, eu recebo ele na minha sala pastoral com um abraço. Quem já fez ter aconselhamento pastoral comigo sabe. Eu dou um abraço, cara, porque se a pessoa está armada, o amor ele é uma coisa que desarma. Então eu dou um abraço nele para ele ver que eu estou entregue. Eu não estou a fim de uma briga, não é o meu inimigo que está na minha frente. Então acho que é isso que a gente tem que ter o cuidado, sabe? De se a gente vai fazer uma correção, uma exortação, o objetivo disso tem que ser para fazer a pessoa se transformar em uma pessoa melhor, não para diminuí-la, não para pisar em quem está morto. A gente falou em alguns episódios atrás de pisar em quem está morto, mas sim fazer que haja edificação, sabe? Que restauração, arrependimento. Acho que esse é o objetivo de um julgamento, né? Sim, faz sentido. Perfeito. Eu acho que o critério do amor, como o Diego trouxe, é fundamental. Sim. Porque o julgamento que Jesus condena é o julgamento hipócrita, é o julgamento maldoso. Maldoso. E tem críticas que são, vou usar aqui o termo crítica, tem críticas que são maldosas, são perversas, são para destruir, para diminuir, para desencorajar. E tem críticas que não. Tem críticas que visam a construção, a edificação, o crescimento. Sem crítica, sem feedback, a gente não se desenvolve. Estaciona, né? Como que eu posso melhorar se eu não tenho a contrapartida, se ninguém aponta as áreas que eu tenho, né, para que eu possa trabalhar e crescer?
Então, qual é a diferença entre a crítica destrutiva para a crítica construtiva? Ambas criticam. Sim. Ambas vão apresentar problemas. Sim. Fato. Mas eu acho que no fundo, a questão vai muito da motivação. Como faz, óbvio, mas tem uma crítica destrutiva que pode ser feita com muito carinho. Claro. Né? Com uma palavra suave, mas lá dentro no coração você quer condenar, você quer destruir. Né? Eu acho que é a intenção, a motivação. Não, minha motivação é a edificação. Isso aí só Deus sabe, acho que depois você vai entrar nesse assunto. E do julgamento para a repreensão do irmão é a mesma coisa. Qual é a diferença de julgar e repreender? Porque os dois vão trabalhar aqui com critérios de avaliação. Sim. Você está avaliando a pessoa. Você vai repreender, você fala, você fez de errado. Você vai julgar, você fala, você fez de errado. Mas o que é determinante é a motivação de você falar, não, eu estou dizendo isso porque eu quero o seu bem, eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva. Né? Isso é muito legal. Eu tenho um ditado que é um pouco mais destrutivo, que fala que toda crítica ela destrói. Indiferentemente se ela é boa ou não, ela destrói. Mas acho que é isso. Quando tu te regenera, te reconstrói, tu te torna uma pessoa mais forte. E aí a forma que é levado isso, ela pode destruir de vez. Eu não lembro, Juliano, se foi tu, se foi o pastor Wellington que comentou, uma vez uma menina, assim, isso foi comentado publicamente, né, e tudo, a menina estava grávida e ela foi tomar eu tô com corretivo na cabeça, mas enfim, o que faz? O pastor foi discipliná-la. E aí houve, além de discipliná-la, acho que nem foi vocês dois, mas enfim, foi discipliná-la, disciplinou no secreto e depois colocou a menina na frente da igreja, para toda a igreja ver, e disciplinou ela na frente da igreja. A menina já estava sofrendo por ser uma crente que estava grávida, uma jovenzinha, sem esposo, sem nada, já tinha feito algo errado. O pastor exortou ela, corrigiu, e depois o pastor ainda expôs na frente de toda a comunidade. Então, cada um vai fazer a sua disciplina do seu jeito, mas a vida já vai ser pesada com ela, o pastor já pesou com ela, e ainda ter a exposição perante todo mundo, e todo mundo já está vendo, inclusive, que a menina está grávida, sabe? Então, acho isso dentro da igreja? Isso dentro da igreja. É um pecado que não é oculto, né? Então, não a gravidez, mas a fornicação. Então, no caso. mas eu ainda acho que daí essa exposição ele se torna quase que destrutivo. Então, se a menina se não era uma menina forte na fé e mostra que muitas vezes pode até ser forte, mas teve um desvio, como todos nós podemos ter, e ainda passar por todo esse tipo de repreensão, para mim é um julgamento muito expositivo, né? E mas, fora enfim, que tu como pastor, o pessoal leva como autoridade, né? Então o pessoal vai pensar, beleza, isso provavelmente está vindo de Deus. Então acaba até machucando as pessoas, né? E tipo, serve como exemplo para que o pessoal possa também se afastar de Deus, né? Olha como o pastor está agindo num momento de dificuldade, ele está expondo uma pessoa. Então acho que é sempre válido tomar atenção, né? Sobre essas coisas de julgamento, né? Ainda mais vocês como pastores que devem ouvir muito mais casos e muito mais questões. Acho que nem tem, né? De julgamento. Até vocês devem ter que julgar algumas vezes, né? Tipo, o que tu acha sobre isso, pastor? Então, acho que é sempre válido tá sempre preenchido pelo Espírito Santo, né? Sim. Não sei se vocês querem responder mais alguma coisa nessa pergunta, querem contribuir com ela? Ótimo. Mas a quarta pergunta é bem semelhante a essa, que a gente fala sobre qual é a diferença entre julgar e discernir. Vou deixar o cara mais experiente falar. Não, eu acho que é isso aí. É basicamente isso, né? É basicamente isso. A gente entende que tudo aquilo que a gente vai julgar, no caso, tem que ter o filtro da palavra de Deus, né? Mas é possível julgar hipocritamente usando a palavra de Deus. Sim. É muito fácil, né? Na verdade, é muito fácil de se desviar. A Bíblia diz isso e tal. Tua vida está toda arrebentada, mas você está usando a Bíblia para condenar o outro. Apontando o dedo, e tem vários outros apontando para você. Perfeito. E sujos ainda, né? Então, eu volto naquela questão que eu disse. Vai muito da motivação. Porque a Bíblia fala de corrigir uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. E para você fazer tudo isso, você tem que julgar. Claro, não tem outro jeito. Quem está certo, quem está errado, né? Mas o amor aqui tem que prevalecer, né? É o fator que divide o julgamento hipócrita da repreensão legítima, bíblica, piedosa, santa, que edifica, né? E claro, óbvio, o que Jesus condenou eu aponto uma coisa na sua vida quando eu mesmo estou vivendo. Sim. Né? Então esse é um... Não tem como fazer. Como que eu vou corrigir você se a minha vida está... Se algumas áreas da minha vida estão... Aquele que não tem pecados atira a primeira pedra. Eu vou apontar o teu erro de
fornicação, de adultério, só que eu sou viciado em pornografia. Que direito eu tenho para falar? Exato. Qual a diferença? Exato. Né? Porque Jesus fala que se tiver conjugação carnal, relacionamento físico, e se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você está adulterando. Arranque os olhos, né? Você está adulterando, então não tem diferença nenhuma. Então o que ele condena é isso, é você fazer avaliações do outro, sendo que a tua vida está toda arrebentada. Sim. Então não pode. Né? Mas eu acho que essa questão do amor, da minha motivação, o que eu quero, por que eu estou chamando o Brice, sentando com ele e dizendo, meu amigo, você está indo numa direção errada. Né? Natan, profeta Natan, que foi para Davi e julgou, e falou, você está errado, você está em adultério, você pecou, você matou Urias. Ele teve essa... Mas por quê? Porque foi movido por zelo à santidade de Deus, por amor ao próprio Davi. Acho que é isso. Às vezes, né, cara, a atitude de amor, ela é muito mais pesada do que propriamente palavras, né? O Brice citou exatamente, joga a primeira pedra, quem nunca pecou. Eu estava pensando na mulher que foi pega em adultério, né? Jesus pede para jogar a primeira pedra, então quem nunca pecou olhou para ela e falou, ó, vai, não peque mais. Lá, cara, foi só o jeito que ele agiu, a fraternidade, o amor que ele olhou para aquela mulher e a protegeu do que poderia vir a acontecer, é muito mais, às vezes, constrangedor do que palavras duras. Sim. E uma coisa, quando eu falo do amor ser um fator importante que divide o julgamento do discernimento, da repreensão, é importante porque a gente não associa o julgamento bom com amor. Se você julga, se você repreende, você não ama. Pelo contrário. Se você ama, você repreende. Exato. Faz isso com nossos filhos, né? Exatamente. Exatamente. Então, o amor, ele vai te levar a repreender pessoas, a admoestar pessoas, a julgar pessoas no bom sentido. Sim. Então, o amor te move para isso. Porque se você não faz, você não ama. Então, o excesso de julgamento e de repreensão mata. Sim. A falta de julgamento e de repreensão deixa morrer. Os dois são letais para a vida de uma pessoa. Exato. Eu já comentei isso num podcast anterior também. Um dia do Dé, né? O Dé sumiu de casa assim, estava na rua de trás, a gente não sabia. Meu filho usa um AirTag para identificação, né? E aí ele chegou, aquele dia, fiquei muito nervoso porque pensei que tinham sequestrado meu filho, coisa de pai velho, né? E aí, não tem outro jeito. Preocupado, né? E pai velho e preocupado. Pode ser. E aí ele chegou em casa, eu fui bem duro, assim, com palavras bem enérgicas. Eu não perdi o controle, mas eu usei palavras bem enérgicas, falando sobre o risco daquela situação. Logo na sequência, entrei no meu carro, tá vindo para a igreja, toco meu celular. Ele falando comigo assim, eu até chorei no carro, né? Ele falou, pai, posso falar contigo? Eu falei, pode falar, filho, o que foi? Eu quero te pedir perdão, pai. Eu acho que eu não mereço fazer parte da tua família mais. Eu não tenho me comportado. Eu tô rindo agora. Isso é chantagem emocional já, desde pequeno. Deu certo, entrou na mente dele. Gente do céu, eu comecei a chorar no carro, mas ele chorava de um jeito que eu não tinha visto antes. E a gente está numa fase, eu como provedor espiritual tenho falado muito do Senhor para ele, né? Não tenho assustado, mas eu tenho feito ele temer e tremer pelo Senhor, pela bondade infinita de Jesus. E aí ele falou, pai, eu acho que eu nasci na família errada, eu não mereço estar com vocês, eu tenho sido um filho errado, enfim. Daí naquele momento eu encostei o carro, inclusive, e falei para ele, filhão, tu é um filho incrível, tu está exatamente onde Deus gostaria que estivesse, tu é exatamente por aquilo que Deus te fez, mas tuas decisões estão sendo erradas. Sim. E depois daquilo, o Dérico nunca mais saiu da frente da minha casa. Então, a importância, mesmo amando, a gente tem que chamar atenção, não tem jeito. Não tem como. Perfeito. E seguindo para um assunto mais... Acho que é mais complicado, até porque a gente tá falando de intenções. Mas é errado julgar a intenção da pessoa? As intenções das pessoas? Cara, Bom... Qual é a intenção da pessoa? Depende, né? Fora o íntimo de consciência, é só Deus. Isso, exato. Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o coração. Eu posso suspeitar das motivações, mas julgar, só Deus julga. Motivação, ele falou para o profeta Samuel, quem conhece o coração sou eu. O homem olha a aparência. A gente julga a aparência. Só Deus o coração. Certo. Então, como julgar, eu não diria, eu não estou no papel de julgar fora o íntimo de consciência. Julgar motivações, intenções. O que eu vejo, desculpa, o que eu vejo é
Chegou a pizza, Chegou pessoal. a pizza, chegou. O pessoal desviou um pouco o olhar. O pastor Wellington tá lá. E o telefone a gente tem que cuidar, porque é o pessoal que está assistindo mandando mensagem, não é o pessoal que não consegue responder pois agora. Tem isso. Tem isso. Meu receio é a gente demorar muito na conversa e o pastor Wellington, o pastor Wellington e o Eric, que está nos bastidores, comerem toda a pizza. Tô com medo. Mas o que eu estava falando? Que julgar as intenções é um pouco isso, difícil, né? Então, o que eu vejo são atitudes. Então, às vezes, através das palavras, das atitudes, eu consigo perceber o que está por detrás daquilo. O comportamento do cara, né? Comportamento, as entrelinhas, as palavras, a postura, o olhar. Você consegue enxergar além do que os olhos físicos veem. Mas eu não posso bater o martelo e falar, não, a intenção foi essa. E sabe o que é interessante? Minha avó, que não era crente, usava um ditado que dizia assim, que Cuidado. Deus ensina a fazer, o diabo ensina a fazer a panela, mas não ensina a fazer a tampa. O cara que tem más intenções no coração é insustentável, ele não consegue guardar para ele. Daqui a pouco isso começa a sair aos poucos. E aí a gente começa a observar, né? Então, acho que precisa aí de maturidade, precisa de conhecimento bíblico, acima de qualquer coisa, mas, de novo, a intenção, cada um tem a sua, e aí, como o Juliano falou, só Deus, né? De outro jeito. Mas e se é uma intenção confessada aos pastores? Como é que funciona? Não, aí é outra coisa. Tipo assim, por exemplo, pastor, a gente usou a questão da traição, né? Por exemplo, não trair, mas tenho intenção. Como que funciona? Mas você diz em relação ao quê? A casamento mesmo? carnal. É tipo assim, ó, por exemplo, não traí minha esposa, mas eu tô tendo oportunidades pra trair e tô com vontade. Como que funciona? Você ter vontade de fazer você diz se é pecado ou não? Não, como que o pastor deve agir na vendo hora a do intenção julgamento? dele. Tu já sabe a intenção Tu já dele. sabe Agora que ele tem tem intenção, entendeu? Tá. A intenção já foi externada pro pastor numa conversa, talvez. Na prática, o que eu falaria? Isso, como o julgamento é cabível nessa hora, né? Eu acredito. Sem dúvida. Se antes não era na questão da intenção, porque só cabia a Deus, mas acho que a partir do momento que foi externado, tu já pode... Com certeza. Até porque, né, Juliano? Cabe ao pastor também a exortação, cara, porque ele tá indo para pecado, então ele tá descumprindo um dos mandamentos que Deus pede. E isso há consequências. O pecado tem um salário bem pesado, né? Sim. Então, o pastor também não exortar nessa hora é uma irresponsabilidade por nossa parte. E a responsabilidade é nossa. Eu tenho... O Diego está aí no Ministério Pastoral também. Eu tenho responsabilidade sobre a igreja. Sim. Eu vou diante de Deus, nós vamos diante de Deus, dar conta com certeza. da maneira como nós cuidamos da igreja. Sim. Então, a saúde espiritual da igreja é minha responsabilidade também. Né? Então, é muito sério. Eu não posso ver um problema, uma intenção que foi colocada dessa forma e não... E cobrir os olhos, né? E não, de jeito nenhum. Deus vai me cobrar. Sim. Deus vai me cobrar. Como eu cuidei da igreja, se eu deixei a coisa rolar, se eu fui duro demais, se eu flexibilizei, entendeu? Por medo de perder a minha popularidade, das pessoas não me admirarem, das pessoas ficarem com cara feia pra mim, não gostarem de mim por algo que eu falei. Mas eu não posso me furtar a responsabilidade de falar. Sim. O que as pessoas às vezes precisam ouvir. E elas não querem. É porque tu não tá aqui pra agradar eles, né? Não, não tô. Eu até acho que o rumo dessa conversa vai se tocar em Paulo, né? Porque Paulo é muito cuidadoso com isso. É a próxima pergunta. Tá falando se quiser, a gente já pode até falar como que Paulo trata o tema do julgamento. Isso que o Juliano falou tá lá em 1 Coríntios 5, quando o Juliano falava que tá procurando, que ele ensina que a igreja deve julgar casos de pecados públicos, né? Que está sendo isso aí, está sendo um caso público, então a Bíblia te apoia nisso. Sim. O que não dá para fazer exatamente julgar a consciência, julgar o que o outro vai fazer, a santidade do outro. Isso aí não pode ver esse tipo de julgamento. Mas julgar, sim, faz parte, está na Bíblia ainda, que a gente, se ele é público, principalmente, ele tem exemplos importantes na Bíblia. Né? Se você pega Mateus 7, mesmo texto, que a gente leu, não julguem para que não sejais julgados. No versículo 6, alguns versículos depois, Jesus fala, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando vos despedacem. Para você não dar aos cães o que é santo, né, nem lançar as pérolas aos porcos, você tem que fazer um juízo de valor. Então envolve julgamento. João 7,24, Jesus falou, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios, qual foi o texto de Coríntios que você leu? 1 Coríntios 5. Eu vou ler o 5, de 12 a 13. Pois que me importa julgar os de fora,
Paulo dizendo, não julgais vós os de dentro, mas Deus julga os de fora. Olha só, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Dizendo para expulsar uma pessoa da igreja. Uma pessoa que está fazendo mal à comunidade. Então a igreja também tem ela tem a chave do reino. Jesus falou que daria para os seus discípulos, apóstolos, a chave do reino, a chave do reino dos céus. Eles poderiam abrir ou poderiam fechar. Ou seja, a igreja tem essa autoridade. Ela que recebe pessoas como parte da membresia através do batismo, e ela também fecha as portas da igreja através da exclusão. Foi o que Paulo falou aqui. Né? Então, existe um momento que você considera as pessoas como ímpias, como incrédulas. É uma decisão muito difícil, complicado, né? Mas é uma decisão que precisa ser feita. 1 João 4:1, amados, não creais a todo espírito, mas provai, julgai, testai, né, é o termo, os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, quando ele fala para provar os espíritos, julgar os espíritos, ele não está falando de espírito. Ele está falando de homens que eram falsos profetas. Então, existem muitos textos na Bíblia que mostram a importância do julgamento, no caso. É verdade. Acho que não tem mais nada a contribuir, né, pastor Juliano? Falou todos os textos sobre julgamento. Tem outros aqui, né? Gênesis, Apocalipse, né, velho? É muito bom. E, gente, quando que o julgamento ele acaba se tornando um pecado? Quando tem o espírito de superioridade, né? Quando, de novo, é aquela coisa que não constrói ninguém, só destrói, aquela coisa maldosa, sem misericórdia, né? Quando é baseado só no que eu acho. Até falei num dos podcasts, não sei se foi no passado, se foi nesse, do que o pastor Hernandes falou, que para mim é lindo. Eu não acho nada, eu sigo o que a Bíblia fala. Acho que é isso. O julgamento não cabe ao que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. E sim do que Deus está falando. Até tem aqui, Tiago, ele fala, né, quem julga o irmão, julga a lei. Está lá, Tiago 4:11. Então, o julgamento, ele usurpa a posição de Deus, ele tira a grandeza de Deus, e é quase como se fosse as leis dos homens e não as leis de Deus, né? Então acho que vem daí, quando não tem misericórdia, quando não tem piedade, quando não tem amor, quando não tem cuidado, quando não tem, sabe, reciprocidade, quando não tem construção, enfim, edificação. Estou tentando dar um monte de exemplo para superar o Juliano. Não deu, ele leu muito texto. Os sinônimos aí. Eu concordo, assina embaixo, é isso aí. Acho que é o que Tiago está tentando precaver as pessoas de se colocarem na posição de Deus mesmo. E olharem os outros de cima para baixo. Problema que a gente tem muito na igreja, nas igrejas, de forma geral. Não só fora da igreja, né? Mas não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Mas o pessoal acaba esperando que dentro da igreja seja um comportamento diferente, né? Sabe, Bri, teve um culto, acho que você acabou não indo, meu filho. Acho que todos sabem, né? Que o Bri é meu filho. E a gente congrega na mesma igreja, glória ao Senhor. Amém. E numa dessas pregações, eu falei que muitas vezes a gente vê o cara sai do Brasil, né? Principalmente quem tem vida de imigrante, que sai do Brasil num cargo, sei lá, um doutor, como eu fui, e cheguei no Canadá aqui, muitas vezes limpei chão, né? E aí, várias vezes eu perguntei para Deus, assim, ô Deus, por que será? Pô, eu era doutor no Brasil, agora eu tô aqui limpando o chão, né? E aí Deus, de uma forma muito amorosa, me exortou dizendo, é justamente isso. Tu acha que porque tu era doutor, tu é diferente pro cara que limpa chão? Todo mundo é igual para mim. Então é isso. Quando a gente acha que a gente é superior por um cargo, pelo teu salário, pela casa que tu mora, o carro que tu tens, é isso que Deus não aprova, né? Verdade. Então, existe um julgamento legítimo. Sim, sem dúvida. Feito com mansidão, com amor, com verdade, com critérios objetivos, fundamentados na palavra de Deus, como o Diego disse, não acho, é o que a Bíblia diz. Sim. Com a motivação de edificar, de construir, de consertar, de curar. Então eu creio que esse é um julgamento, se a gente define julgamento a partir dessas críticas e admoestações que são bíblicas, então não tem problema. Eu acho muito legal isso, porque às vezes tu consegue exortar uma pessoa da forma que tu vive, né? A minha esposa fala um negócio que eu acho muito legal, a fonte não é ela, obviamente, ela ouviu de alguém, mas eu não vou saber, então vou usá-la aqui, que a melhor forma de denunciar um preditor é construindo um reto, né? Então, quando tu tem uma postura de um cristão, quando tu segue o que Deus quer para tua vida, teus ensinamentos,
as pessoas estão na tua volta e não estão tendo uma vida cristã ou andando na lei, é visível, é perceptível. Porque a gente vê todo mundo andando corretamente, só uma pessoa desviada, então isso automaticamente também já é uma forma de exortação. Né? E qual a aplicação prática para a vida da igreja em questão de julgamento? Eu acho que tem pro lado bom e o lado ruim, né? O que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer. O que a gente não deve fazer é esse tipo, é construir esse ambiente de crítica ácida, destrutiva, de julgamento mútuo, onde todo mundo se olha e tenta tirar o cisco do olho do irmão. Então, tá o tempo todo apontando, maneira como o casal se relaciona, como educa os filhos, como que se porta, e aí vira um grupo de juízes. É terrível. Viver numa igreja assim é terrível. Sim, um ambiente existem igrejas e até denominações que têm esse ambiente, um ambiente pesado, onde está todo mundo medindo o comprimento de calça, de saia, de cabelo, maquiagem, roupa, usos, costumes. Terrível. E tem muita gente que saiu de igreja por conta disso. Sim, exato. Por conta disso. Né? Porque não aguentou não era uma igreja, era uma corte, né? Esse ambiente inquisitório. Quase tóxico, né? Tóxico mesmo, quase não, totalmente. Então é terrível, todo mundo se avaliando. Então a gente tem que ter muita reverência para apontar erros e fulano de tal, como educa o filho, como a gente tem que ter muita reverência, porque todos nós temos os nossos tetos de vida. Claro. Eu acho que o objetivo da igreja, cara, é restaurar o pecador, né? Não humilhá-lo. Acho que esse é o objetivo. E foi uma coisa muito legal. Num dos cultos que nós tivemos lá em St. Catharines, uma irmã veio conversar comigo e ela não é cristã, ela não é evangélica também. E ela veio falar para mim assim, pastor, o que o senhor fala que é ter temência a Deus? Seria ter medo de Deus para não ir para o inferno? A igreja, por muitos anos, acho que aplicou isso, né? Sim. Exortava as pessoas que tudo que as pessoas faziam... Acho que continuam algumas ainda, né? Como eu gosto, eu não perco tempo falando mal das outras igrejas, né? Melhor Mas evitar mesmo. Tem muita, a gente vê isso muito fortemente. E ainda as pessoas seguem um Deus não simplesmente por amor, e sim por ter medo, não é nem ter medo, né? Mas por ter medo mesmo, de para onde que vai se eu não fizer as coisas certas. E é mais do que isso. Deus já nos amou nos dando o filho dele, né? E, então acho que tem como reconstruir a vida de um irmão que está desviado de uma forma muito, muito Jesus, assim. Muito amor, muito carinho, muita paz, né? Agora, por outro lado, a igreja não é a casa da mãe Joana. Com certeza. Com certeza não. Entendeu? A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja do Deus vivo, do Deus santo, puro, que é fogo consumidor. A gente não... Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. E a igreja precisa zelar pela santidade dela. Uma das marcas da verdadeira igreja é o zelo que ela tem, que a liderança tem pela santidade. E esse zelo é demonstrado muitas vezes na disciplina eclesiástica, que envolve julgamento. E você chegar para uma pessoa e falar, você não está andando no caminho reto, você está equivocada. Maneira como você tem se relacionado com o seu dinheiro, com o seu corpo, com a sua sexualidade, com seus filhos. Chega esse momento de confrontação, de admoestação. E precisa chegar porque nós estamos numa comunidade formada por pecadores. Chega o momento do confronto. A gente tenta evitar isso o máximo. Porque, principalmente nós brasileiros, temos uma grande resistência em estabelecer conversas cruciais, conversas sensíveis, difíceis. A gente tem. Mas tem que ter. Então, assim, eu acho que para o lado correto do julgamento a igreja tem que prezar por isso. Se a pessoa não se arrepender de um pecado claro, visível, e permanecer nesse erro, a Bíblia diz, chama alguém para conversar. Se essa pessoa mesmo assim continuar nos seus erros e não se arrepender, o que Jesus diz? Diz a igreja e considera como publicano. Mas só no momento que a pessoa não se arrepender. Não estou falando da menina que se arrependeu, se leva para a igreja e dá publicidade para isso, não. Eu tenho outro approach também. Agora, para a pessoa que é membro da igreja, se batizou, é membro, está sob a nossa liderança, ela permanece no pecado de maneira intencional, contumaz, essa pessoa precisa ser
disciplinada de alguma maneira, repreendida. E aí tem que ter o julgamento, não tem jeito. Sim. Pode chegar ao caso de a pessoa ser convidada a se retirar da igreja? Excluída, não se retirar, porque a igreja é um espaço público. Em termos de espaço, a igreja sempre vai estar aberta para ela e tem que estar. Sim. Mas... Até Cristo fala, né, que não são os saudáveis que precisam de médicos, mas sim os doentes, né? Então, mas uma coisa é o que eu falo, a gente tem que ter, a igreja chega um momento que ela tem que fazer o discernimento, que é a ovelha ferida, que precisa de cuidados, precisa ser carregada, e o que é bode. Sim. Então chega um momento que a pessoa dá sinais de que ela é bode. E bode não pode conviver, lobo não pode conviver no meio das ovelhas. É um perigo, senão vai ferir as ovelhas. Exato. Então, por amor à igreja, para preservar o rebanho do Senhor, essa pessoa, ela é considerada, como a Bíblia fala, como um ímpio. Você não faz parte do corpo de Cristo, pela vida que você está levando. Eu acredito que é mais comum do que a gente pensa, né? Porque, como tu disse, o bode está dentro da igreja, então é um perigo eles quererem, tipo, tomar conta mesmo e... A gente falou bastante de santidade, né? Então, acabar causando, né, esse incômodo dentro da igreja e fazer até o pastor perder um pouco da mão, né, do que está acontecendo ali. E... É isso aí. Pastor Diego, quer contribuir? Ótimo. Mais alguma coisa? Então, acho que a gente já pode andar para a última pergunta. Vambora. O pessoal quer comer pizza lá, o pessoal já tá ansioso. Minha barriga tá roncando. Não sei se está captando aqui no microfone. Nós vamos o pessoal não depois. sabe, a gente tá gravando já alguns episódios a gente aqui, vai ter... né? Os próximos, todo mundo com a mesma roupa. Vai ter que meter uma edição aí, porque tá roncando a barriga da galera. Mas como equilibrar a graça e verdade ao julgar? Acho que essa pergunta é o resumo. É o resumo de tudo, do que né? a gente conversou, né? Cara, eu aprendi uma coisa que eu jamais esqueci, assim, e eu tenho carregado no meu ministério. Quando eu penso conversar com o irmão, exortar o irmão, seja qual for a conversa, eu boto sempre 3 cadeiras. Eu, o irmão no qual eu vou falar, e uma cadeira para Jesus. Eu quero mostrar para a pessoa que está na minha frente as coisas que eles estão fazendo. Se Jesus estivesse sentado olhando para ele, o que Jesus pensaria? E da mesma forma como Jesus está olhando para ele, Jesus está olhando para mim. Então eu, como um líder espiritual, o pastor líder da igreja, que é aquele líder pastor, né? Meu inglês está muito forte hoje. É impressionante. Impressionante. Como é que eu falo mesmo? Líder pastor. What I mean. Então eu boto também Jesus a me olhar. Porque eu não quero ser um fariseu, né? Eu quero, de fato, ser um líder espiritual para a minha igreja. E como o Juliano falou também, mais tarde, nós vamos responder por todas as decisões que nós tomamos na igreja perante o Senhor. Exato. Então eu tento conduzir dessa forma. Então faça com amor, faça com carinho. Exortação é necessário, é bíblico, só que lembra sempre que nós temos que caminhar como Jesus gostaria que nós caminhássemos. Sim. Cuidar de pessoas da forma que Jesus cuidou de pessoas. Exato. E isso não significa deixar que a injustiça cresça. E sim significa só tratar com carinho, com amor. Rapaz, não tem mais o que... Não tem, né? Agora é ele que tem mais que finalizou. Finalizou tudo. Finalizou, então. Vocês querem alguma contribuição a mais, de repente, que fugiu do texto? Ou que queiram fugir do texto também? Querem compartilhar alguma coisa? Eu acho que eu só encorajo as pessoas a ter Cristo como foco dentro da igreja. Não olhar o irmão do lado, não se preocupar com a roupa que está vestindo, o comprimento da saia, não se preocupar com a forma que o irmão está adorando ao Senhor. Quando for para uma igreja, foca no Senhor Jesus, é isso que a gente está fazendo. Igreja pode ou não machucar pessoas, exatamente. Igreja pode machucar ou não pessoas, pastores pode trair a tua confiança ou não, mas Jesus nunca vai acontecer. Perfeito. Então a melhor forma de conduzir uma vida com julgamento justo, honesto, íntegro, é viver conforme Jesus pediu que nós vivêssemos. Se eu pudesse dizer algo, né? Você tem alguma coisa que você vê, que você percebe, a Bíblia diz, chega no irmão, conversa com ele, não fique espalhando. Fala para um, fala para outro. Não crie... Fofoca. Não crie um júri popular. Exato. Entendeu? A igreja não é um tribunal. Não crie um júri popular e deixa a pessoa ali no meio. Não faça isso. Vai lá com a pessoa, em amor. Eu não tenho intimidade, não tenho... Tá bom, então chega para alguém que você sabe que pode. Eu não estou dizendo assim... se tiver problema, feche os olhos. Não. Não, é igreja, zelar pela santidade. Então chega no líder do grupo pequeno, no pastor, fala, pastor, isso está me incomodando. Então analise as suas motivações, veja se as suas motivações são santas, são movidas por amor, por vontade de ver a igreja mais forte, por ver aquela pessoa crescendo em maturidade cristã, e depois disso você pode emitir algum juízo de valor. Caso contrário... Dá uma segurada. Segura a onda. Muito bom, gente. Então terminamos assim nosso
Joycast dessa semana. Muito bom ter vocês aqui com a gente, que vocês continuem assistindo todos os nossos podcasts, mas também os nossos cultos, que a gente começa às 6h30 no sábado, todo sábado. Momento de louvor, oração, pregação. Fiquem à vontade, a gente vai estar sempre disponibilizando o link nas redes sociais e façam parte disso, façam parte da nossa igreja e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Esse mediador é um espetáculo, né? Dizem que sim. Cara, dizem que normalmente o filho puxa o pai, né? Impressionante. Dizem que sim. Obrigado pelo elogio, gente. Tchau. Valeu. Tchau.